A minha meditação ao seu respeito será suave, eu me alegrarei no Senhor. Salmo 104, 34. Vamos nessa noite meditar na presença do Senhor, vamos nos alegrar com o nosso Deus. E como foi dito o tema da mensagem, né, o inimigo está derrotado. Vamos tomar posse dessa palavra nessa noite. E aí, para uma introdução, gostaria de ler aqui o que está escrito lá no 1 Pedro, né, primeira carta de Pedro, capítulo 5, do verso 8 e 9. 1 Pedro 5, 8 e 9. Está escrito justamente assim: estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Tiago 4:7. Também leia esse versículo. Tiago 4:7. Diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. São versículos bem conhecidos para a gente trazendo uma breve introdução justamente sobre esse tema. E aí, quando a gente fala no inimigo, quando a gente fala no diabo, né, primeiramente desmistificar um pouco. Tem muita gente por aí que acha que é simplesmente uma fábula, tem muita gente por aí que acha que é simplesmente uma lenda, que isso não existe, que isso é baboseira, mas a gente sente que o mundo é mau e esse mal não é por acaso. A gente, lendo a palavra de Deus, quem acredita em Jesus Cristo, a gente lê na palavra de Deus que Jesus, ele inclusive enfrentou o diabo. Então Jesus não mente, Jesus não é mentiroso, então certamente ele é um ser que existe, ele é um ser real, que está justamente num conflito e que nós estamos no meio desse conflito. Uma guerra espiritual que nossos olhos não veem, mas que a gente, pela fé, pode sentir que a gente está nessa guerra também. E quando a gente fala nos cristãos, especificamente, nessa guerra espiritual, tem até 3 situações. Tem aquele cristão que exagera, que vê o diabo em tudo, né? Então, tropecei, no dedinho está doendo, foi o diabo. Meu cartão de crédito veio alto esse mês, foi o diabo. Não é também assim, não. Mas tem aqueles também que relativam tudo, né? Então, o sistema, a inversão de valores, isso é assim mesmo, isso daí é a modernidade, isso daí, tudo relativo, não vê o mal que está se formando, não vê a força do mal que está justamente em conflito com a palavra do Senhor, em conflito com a sua igreja. E a gente vê, inclusive, também, como eu falei, quando a gente fala em cristãos, tem, inclusive, aqueles cristãos que não entendendo essa guerra espiritual propriamente dita, podemos dizer entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, eles acabam fazendo como se fosse uma guerra interna. Então, eles conflitam com seus próprios irmãos. Né? Tem até uma palavra, uma música da Oficina G3, Depois da Guerra, que diz: vejo ruínas de uma guerra, mas uma guerra por nossas mãos. As armas foram as palavras e a vaidade a motivação. Feridas que sangraram a alma, a fé de muitos se perdeu. Antes irmãos, hoje inimigos, matou-se a fé que um dia nos fez um. Quem vencerá uma guerra entre irmãos, uma guerra perdida? Quem perderá? O povo escolhido, um povo ferido. Então a gente não pode entrar nessa cilada de guerrear contra outros ministérios, contra nossos irmãos. Nós somos o povo de Deus, tem que ter união nessa guerra contra o diabo. E a gente vai aprender na palavra de Deus justamente alguns princípios, justamente com o próprio Senhor Jesus Cristo, que Ele, o mestre dos mestres, vai nos ensinar sobre essa guerra. Marcos capítulo 4, no verso 15, está escrito assim. O livro de Marcos, capítulo 4, no verso 15. É uma parábola de Jesus, a parábola do semeador, e fala justamente quando a palavra é lançada. A palavra está sendo lançada nessa noite, a semente está sendo lançada, e aí
fala assim no verso 15: as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e a toma deles. Então, que essa seja uma noite que os inimigos não roubem essa palavra do seu coração. Que essa seja uma noite que essa palavra possa cair no seu coração e produzir frutos, crescer e produzir frutos. Vamos orar nesse momento para agradecer a Deus sobre a sua palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o inimigo é real, mas ele está derrotado porque tu, Senhor, com o teu grande amor, enviaste a Senhor Jesus Cristo, o teu único Filho, e ele se fez pecado por nós. Te agradecemos, ó Deus, porque através de Jesus nós também podemos vencer esse inimigo. E através de Jesus temos forças para que possamos seguir em frente sem cair contra o mal. Te agradecemos, ó Pai, por tão grandioso amor. Nós não merecíamos, mas tu nos amaste. E é nessa noite, ó Pai, que eu te peço, tira da nossa mente qualquer coisa que possa atrapalhar de ouvir e entender a tua palavra. Ó Espírito Santo, fala aos corações aqui presentes. É isso que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. O texto base dessa reflexão de hoje é o que está lá em Mateus. Mateus, no capítulo 4, o versículo 1 ao 11, que é um trecho muito famoso também pelos irmãos, que é justamente da tentação de Jesus. Vai ser o trecho básico, onde a gente vai ver Jesus, no início do seu ministério ali já, derrotando o inimigo. Então, Mateus capítulo 4, verso 1 ao 11. Vamos ler esse trecho. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com suas mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e anjos vieram e serviram Jesus. Nos 3 evangelhos sinóticos, né, justamente Mateus, Marcos, Lucas, falam justamente essa história. Em Lucas, inverte a ordem da segunda e terceira tentação. Em Marcos e Lucas falam que Jesus foi tentado os 40 dias durante o seu jejum. E Mateus especifica aqui, é como se o inimigo tivesse aumentado, intensificado a sua tentação no final, quando Jesus estava mais debilitado, no final daqueles 40 dias. Então a gente vê que fala aqui justamente no primeiro versículo, 4:1, que diz em seguida, outras traduções falam logo após o quê? Logo após o seu batismo. Então Jesus ele foi batizado no Jordão, ouviu-se ali a voz de Deus falando, esse é o meu filho amado em quem me comprazo, esse é o meu filho amado em quem me alegro. E logo após esse momento diz que o Espírito Santo o impeliu. O Espírito Santo o levou até o deserto, onde ele ali então seria tentado. Então a gente vê então que o Espírito Santo foi quem levou Jesus ali para o deserto, para que ele pudesse então se fortificar, se preparar para o início do seu ministério. Porque quando termina aquele jejum, quando Jesus vence essa tentação, ele então começa o seu ministério propagando: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E ali a gente vê que Jesus ele passou 40 dias se fortificando, 40 dias de jejum, 40 dias de oração, e agradeço a Deus por esse ministério, que tem a visão também, são 40 dias aí de oração, justamente buscando mais a presença do Senhor, buscando sermos cheios do Espírito Santo. A gente vê então que Jesus, ele, durante o seu ministério, ele também nos ensina como orar, e quando ele nos ensina como orar, ele também diz, quando orar, a gente também pedir ao Senhor, não nos deixes cair em tentação, que o Senhor Jesus nos mostra que a gente tem que clamar
buscar a força, porque se for pela nossa carne, pela nossa força, a gente acaba caindo. Essa luta é uma luta real entre a carne e o espírito, e temos que buscar a ajuda do Senhor, porque sozinho a gente acaba caindo. A gente vai ver também que esse número simbólico de 40, a gente vê em outros momentos, né? 40 anos o povo de Israel no deserto. A gente vê também que 40 dias houve ali Elias para o Horebe, 40 dias do jejum de Moisés. Então 40 é um período muito simbólico, e o deserto também. Inclusive os judeus daquela época chamavam que o deserto era o lugar onde as pessoas iam para ouvir Deus, justamente pelo seu silêncio, justamente pela sua aridez. É ali que esquecia do mundo e poderia sentir e ouvir Deus falar. Vemos então que o deserto é um lugar de falar, é um lugar de ouvir Deus. E o deserto ele não é para sempre, o deserto é temporário. Então a gente vê que Jesus ele também passou pelo deserto, se fortificando em jejum, em oração, e ele não cedeu à tentação, ele persistiu, porque ele estava cheio do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo que o levou até o deserto, onde ele foi ali tentado. Vemos então que Jesus ele estava com fome, isso é um fato, estava com muita fome inclusive, mas ali ele estava mais alimentado, o seu espírito, do que o seu corpo. E é isso que nós devemos buscar também, buscar o alimento do alto, buscar o alimento do Espírito Santo, para que a gente possa então não estar com fome espiritual, que a gente não caia nas ciladas do inimigo, porque elas vão vir, que a gente possa estar mais cheio do Espírito e mais vazio da carne. Porque quando a gente está cheio do Espírito, a gente vai responder pelo Espírito. Se a gente está cheio da carne, a gente vai responder pela carne. E que a gente possa, então, buscar mais a presença do Espírito Santo em nossas vidas, sermos mais cheios do Espírito, sermos menos da carne, sermos menos do TikTok, menos do Facebook, menos do Instagram, sermos mais cheios da presença do Senhor, buscar mais tempo para Ele. É isso que agrada a Deus e é isso que vai nos dar força para vencer o maligno, para a vitória contra o diabo. E essa noite o Senhor te chama para você entender essa palavra, para que você possa querer ser mais cheio da presença dEle na sua vida. Vamos então ver essas tentações, essas 3 tentações, nessa sequência que o livro de Mateus declara, né? Então, a primeira tentação que foi justamente de transformar aquelas pedras em pães. A gente vê como o diabo ele é atrevido, né? A gente vê como ele pega Jesus ali num momento que Jesus está miseravelmente com fome, está debilitado, e ele começa ali a encher a mente de Jesus, querendo que Jesus tropeçasse e querendo que Jesus não cumprisse o seu ministério. Porque, na realidade, esse é o desejo do inimigo, é fazer com que a gente não cumpra o que Deus quer que nós façamos. É fazer com que a gente, casca de banana para que a gente possa cair e que a gente possa, então, sair da presença do Senhor. Isso é algo que o inimigo quer fazer, nos derrubar. Mas a gente, assim como Jesus, tem que sempre buscar a presença do Espírito Santo para nos aperfeiçoar. E muitas vezes, aqui a gente vê que Jesus debilitado com fome, é como se o inimigo estivesse dizendo, você é o Filho de Deus, e por que é que você está nessa situação? E é isso que acontece também com cada um de nós, muitos diagnósticos médicos às vezes, muitos acontecimentos familiares às vezes. Você é um crente, você é um cristão, por que é que você está passando por isso? O que é que Deus está deixando? Você não é filho de Deus também? Por que é que você está enfrentando esse obstáculo? Por que é que você está passando por essa situação? E é isso que o inimigo quer, justamente criar a semente da dúvida no nosso coração, que aquela semente da dúvida muitas vezes leva à blasfêmia e leva ao afastamento da presença do Senhor. Que a gente não possa cair nessa armadilha. E a gente vê que geralmente o inimigo ataca naquele ponto que a gente é mais fraco, naquele ponto que a gente está debilitado, mas muitas vezes ela ataca também naquilo que é mais forte. O que era mais forte? Jesus sabia que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. E o diabo ataca sobre isso. Você é filho de Deus mesmo? Ele ataca também no que Jesus estava mais fraco, debilitado, que era a questão da fome. Então ele vai atacando por todas as áreas, e isso é algo real, isso é algo que a gente tem que buscar a presença do Senhor para estar fortificado, para vencer, que a gente possa estar mais alimentado da palavra de Deus, e não só de pão, como foi a resposta do Senhor, baseado nas Escrituras. A tentação confronta justamente aquilo que foi dito lá no Rio Jordão, né, que justamente Jesus é o Filho de Deus. E diferente de Adão, que caiu na tentação, enquanto estava no paraíso, num ambiente muito bom e tranquilo, Jesus num ambiente hostil, num ambiente seco, num ambiente árido, num ambiente com fome, sozinho, sendo ali tentado
e ele, sendo de carne e osso como eu, de carne e osso como você, 100% homem, 100% Deus, não pecou e resistiu ao diabo, para nos dar o exemplo de que nós também, através dele, não através de nós, mas através dele, podemos ter a vitória contra o inimigo. Não é fácil, mas é apenas com o Senhor. E muitas vezes o inimigo também vai atacar o nosso ego. Ele fala ali, você não é o filho de Deus, faz isso. Muitas vezes o inimigo faz com que a gente queira aparecer mais, que a gente queira mostrar que é o cara. Era como se o inimigo tivesse, você é o cara, você é o filho de Deus, você não depende que Deus te traga o alimento, não. Faz isso agora mesmo. É isso que muitas vezes o inimigo quer, que a gente se engrandeça, que a gente aumente o nosso ego. Isso aí acaba trazendo uma queda posterior. Também não caiamos nessa armadilha. Vemos que Jesus não bateu, Jesus não saiu ali às tapas com o inimigo, nada disso. Jesus, ele venceu vivendo o Evangelho. E é isso que cada um de nós também, verdadeiramente sendo cristãos, vencemos o inimigo no momento em que a gente passa a viver verdadeiramente o Evangelho do Senhor, fazendo a diferença, também no mundo espiritual. A gente tem necessidade de ter a Bíblia no nosso coração, a Bíblia na nossa língua, né? Por isso a importância justamente do Congresso EBD, a gente sempre buscar o aprendizado da Palavra do Senhor, para quando vir algo que parece que vai confrontar a nossa fé, a gente tem a resposta na ponta da Bíblia, a gente tem a Bíblia no nosso coração. E Jesus respondeu ao diabo, Jesus venceu o diabo justamente assim, está escrito, está escrito, está escrito. E é assim que a gente também tem que vencer o diabo, justamente sabendo da palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa confrontar tudo o que há de errado nesse mundo e que o diabo possa oferecer. Vemos também, na segunda tentação, que ele agora usa a própria Bíblia. Ele vai citar um trecho do Salmo 91 contra Jesus, para que Jesus pulasse ali. A gente vai ver que uma arma na mão errada faz muito estrago. E muitas vezes a palavra de Deus, que é uma arma forte e eficaz, na mão errada também pode fazer estrago, porque quem não entende, quem não está justamente cheio do Espírito Santo, vai cair em qualquer vento de doutrina, vai cair em qualquer tipo de especulação, vai cair em coisas que não estão verdadeiramente ditas aqui na palavra de Deus. Passam a acreditar que isso aqui está ultrapassado, inclusive. Que isso aqui tem coisas que valem, tem coisas que não valem, relativizar tudo. Isso daí não é o correto. A gente tem que se apegar à palavra do Senhor, que é a revelação divina. Homens escreveram sim, mas homens inspirados pelo Espírito Santo. E a gente vê que passa geração e geração e a palavra do Senhor continua firme, forte e verdadeira. Então a gente tem que se apegar à palavra do Senhor para vencer o maligno. Vemos então que ele citou ali o Salmo 91, mas ele citou omitindo parte, que é isso que o inimigo faz. Ele usa um texto sem contexto para ser um pretexto, para que você possa cair e para que você possa usar apenas um versículo como um pretexto para corroborar com aquele pecado que você quer fazer. Isso aí é um erro muito grande, usar a palavra de Deus para nos justificarmos de algo que não tem justificativa. Isso é algo pesado que a gente não deve cair nessa armadilha do diabo também. Vemos ali também que Jesus foi levado para um ponto alto. O inimigo levou Jesus para um ponto alto. Muitas vezes a gente questiona por que aquela pessoa que faz tudo errado, que é uma pessoa muito má, desonesta, está lá no alto. Muitas vezes é o inimigo que leva para o alto. Mas tenho certeza que quem está lá no alto, levado pelo inimigo, vai ter uma queda grande também. Veja que o inimigo levou Jesus lá para o alto, ele pode levar alguém para o alto também, se for da vontade dele, justamente para que derrube posteriormente aquela pessoa. Enquanto isso, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Então não questione se está no deserto, porque, como eu disse, o deserto é passageiro, é momento de aperfeiçoamento da nossa fé, do nosso aprendizado e da nossa intimidade com o Senhor. A gente vê que é melhor estar no deserto com o Espírito Santo do que estar lá no alto com o diabo. Vemos aqui também, na terceira tentação agora, que ele fala que vai oferecer o mundo para Jesus. Isso aí, ele pede que Jesus, inclusive, o adore. Isso é, o inimigo quer adoração. Ele queria justamente o lugar de Deus. Ele sentia essa inveja do Todo-Poderoso. E isso aí, ele sempre quer ser adorado, ele sempre quer usurpar, tomar o lugar de Deus nos corações. E aí a gente vê que, inclusive, com o próprio Filho de Deus, ele oferece isso. Me adora que eu vou oferecer, vou te dar todo esse mundo. Ele é mentiroso, ele é pai da mentira. A palavra de Deus diz que esse mundo é sua plenitude e pertence ao Senhor. Foi Deus que criou, foi Deus que fez, é do Senhor.
Quando a gente fala do mundo, tem esse sistema, é claro, corrupto, esse sistema mundano de erro, de pecado, que isso sim é obra do inimigo. Mas esse planeta, esse mundo, esse universo pertence ao Senhor. E aí o diabo ele diz que vai dar a Jesus se Jesus adorasse a ele. Quando Jesus aí fala, mais uma vez usando as Escrituras, só a Deus você deve adorar. Aqui é um aprendizado também da idolatria. Tudo aquilo que toma o nosso coração em primeiro lugar, que não seja Deus, isso aí é uma idolatria. Seja se for um outro senhor, seja se for uma outra entidade, seja se for uma outra senhora, seja qual for aquilo que que você coloca em primeiro lugar, seja até o seu cônjuge, o filho, seja até o seu trabalho, a sua função. Se você ama mais aquilo, a sua prioridade da sua vida é aquilo está tomando o primeiro lugar que deve ser de Deus nos nossos corações. Isso também é idolatria. E a gente deve fugir dessa idolatria, que muitas vezes colocamos coisas no coração sem a permissão de Deus. Vemos então que o inimigo está sempre mudando de estratégia, sempre usando as suas artimanhas, sempre usando as suas mentiras. E ali ele pediu para Jesus o adorar, Jesus respondeu pela palavra. Fazendo com isso, ele queria, como eu disse, que Jesus desistisse do seu ministério, que Jesus desistisse de levar à frente esse caminho da cruz, que era o que iria nos oferecer a salvação eterna. Ele queria que Jesus não completasse a missão pela qual ele nasceu milagrosamente para nos resgatar a todo aquele que crê e o aceitar verdadeiramente. Vamos então que o inimigo, ele tenta, mas Jesus é fiel ao Deus e não cai. Vemos no final que, em outra tradução, diz que então o inimigo ele saiu por algum tempo, ou seja, o inimigo ele volta posteriormente. Naquele momento ele viu que não iria derrubar Jesus, mas posteriormente ele volta. E durante todo o seu ministério, durante os 3 anos e meio que Jesus esteve aqui na terra, ele estava justamente lidando com a força do mal, com a força do inimigo, e dos seus anjos. Ele estava sempre ali expulsando demônios, ele estava sempre mostrando aos seus discípulos o quão necessário era justamente o jejum e oração para ter forças para vencer o maligno. E vemos vários trechos em que Jesus, durante seu ministério, ele expulsa demônios. Lá em Mateus 17, 18, só para mostrar, Mateus 17, 18 é um versículo que mostra isso. Entre vários, está escrito assim, que foi a cura de um menino, possuído. Então Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino, que ficou curado a partir daquele momento. Em nenhum outro momento na Bíblia vemos tantas situações em que o inimigo ele acaba sendo derrotado e seus anjos. A gente vê vários trechos no Novo Testamento em que Jesus está expulsando os demônios, que Jesus mostra que é mais poderoso do que os demônios, que Jesus mostra que é mais forte do que aqueles espíritos do mal. E vários momentos em que Jesus expulsa, inclusive ele dá autoridade para os seus discípulos, para continuarem a sua obra e também expulsarem os demônios, porque através do nome dele nós temos autoridade para vencer o mal. Repito, não é pela nossa força, mas pela autoridade do Senhor Jesus Cristo, que nos dá a possibilidade de dizermos que o diabo está derrotado. E é através dele que temos força para isso. Lições que podemos então tirar sobre essa questão dessa guerra espiritual que estamos vivendo, baseado principalmente nesse trecho da tentação de Jesus, Mateus capítulo 4. Vou passar aqui alguns comentários e alguns trechos bíblicos que vão enfatizar justamente a estratégia do inimigo, que você tem que ter no seu coração e na sua mente que é algo real, ele existe, ele está querendo lhe derrubar, ele tentou derrubar o Senhor Jesus Cristo. Spurgeon, ele até fala uma frase interessante, que diz que o inimigo, Satanás, ele tem uma persuasão muito grande e conseguiu arrastar com ele 1/3 dos anjos. O que é que ele não vai conseguir fazer com esse povo que não lê a Bíblia? E é justamente isso, quando a gente está sem a nossa arma na nossa mente e no nosso coração, a gente acaba sendo facilmente um alvo para o inimigo, como a gente leu no início, que está como um leão querendo nos devorar. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Isso aí ele quer, de toda forma, nos derrotar, porque ele quer essa guerra que está entre o Senhor, ele quer se sentir vitorioso, mas o inimigo já está derrotado, não tem para onde. Tem uma letra que é de uma canção, de J.L. Pist, que tem justamente o nome O Inimigo.
Essa letra, quando eu vou citar aqui, não é dando voz ao inimigo aqui de forma alguma. É uma letra para que você possa, de certa forma, entender essa guerra espiritual que está acontecendo e que, principalmente você jovem, fique alerta para que você não caia nas artimanhas do inimigo. Essa letra é como se fosse o inimigo se apresentando. Diz justamente assim: se você não me conhece, não vou me apresentar. Tem sido assim para quem mudar. Não gosto de aparecer, não sou bonito. Tem gente até que pensa que eu não existo. Mas vamos logo ao que interessa. Se você não está pronto, não tenho pressa. Minha intenção é levar você comigo. Me faço de santo, mas sou seu inimigo. Sei roubar muito bem, enganar também. Posso até te ajudar quando me convém. Minha missão é roubar, matar e destruir. Acabar com sua vida, te consumir. Só existe uma coisa capaz de me deter. Apenas um nome que tem muito poder, que aliado a uma fé sobrenatural, se transforma em uma arma letal. Contra isso, minha mentira vem a calhar. Sou capaz de tudo para te enganar. Até no anjo de luz posso me transformar. Tudo isso para você em mim acreditar. Fique esperto, seu tempo está acabando e o fim está chegando. Príncipe das trevas, diabo, Satanás, Lúcifer, Beelzebu, tanto faz. Escolha um nome, o que você quiser. Escolha um rosto, pode ser um de mulher. Escolha um carro, mas escolha o mais caro. Deixa comigo, o dinheiro não é problema, eu pago. E quando a neurose te pegar, você tem uma arma, é só puxar. Descarregue sua ira em alguém, isso pode te fazer bem. Um copo cheio de bebida, um prato vazio de comida. A branca pura te abraçou, aquilo que você dominava te dominou, e você gosta cada vez mais. Estou sugando a sua vida, tirando a sua paz. Eu sei que vou morrer, quero levar você comigo. Muito prazer, eu sou seu inimigo. Fique esperto, seu tempo está acabando e o fim está chegando. Meu prazer é ver você destruído, pois um dia do céu eu fui banido. A terra agora é meu campo de batalha, pois aqui minha mentira se espalha. Pois você é incrédulo e inseguro, sua fé está sempre em cima do muro. Foi por isso que criei muita religião, para você achar que todo pastor é ladrão, e o dinheiro que o povo dá na igreja, você gasta bem melhor tomando cerveja. Sou capaz de tudo para te afastar da luz, para que você nunca conheça Jesus. Nunca aceite seu sangue derramado, nunca conheça o perdão dos seus pecados, e por toda a vida vai ser sempre cego, cultivando cada vez mais o seu ego. A menos que um dia conheça a verdade, vou chamar você de louco por toda a cidade. Eu quero que você fique comigo. Muito prazer, eu sou seu inimigo. Fique esperto, seu tempo está acabando e o fim está chegando. É justamente isso. O inimigo, ele usa de artimanhas. O inimigo, ele usa de várias estratégias. Ele está aí há mais de 2000 anos sabendo como enganar os crentes. E tem muito crente que vai na onda dele, tem muito crente que acaba deslizando nas cascas de banana, caindo e voltando ao mundo do pecado. É isso que ele quer fazer com você, e que você fique esperto, pois o tempo está acabando e o fim está chegando. Não se deixe enganar pelo inimigo, não se deixe enganar pelo nosso inimigo. Hebreus capítulo 4, no verso 15, fala justamente de Jesus, como ele sendo um homem que foi tentado e não pecou. Hebreus 4,15 diz assim: nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Nosso sumo sacerdote, Senhor Jesus Cristo, ele viveu aqui nesse mundo, como eu disse, 100% homem, 100% Deus, de carne e de osso, e foi tentado todo o tempo. Inclusive ali no momento próximo do seu último suspiro, Jesus estava sendo tentado. Tinha um ladrão dizendo aí: você não é o Filho de Deus? Livre-se a você e a nós que estamos aqui sendo crucificados. O tempo todo Jesus sendo tentado até próximo da sua morte. E mesmo sendo homem como nós, ele não pecou, ele não caiu. Isso mostra que ele nos entende e que ele, por seu grande amor, ali se ofereceu por nós. Vemos então que ele foi tentado até o final, mas persistiu em fazer a vontade de Deus. O primeiro Adão caiu, mas Jesus é como se fosse o segundo Adão, que volta então a nos oferecer a possibilidade do paraíso mais uma vez. E é nesse segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, que nós temos que buscar força e nos agarrar, justamente para que possamos então ter a vitória sobre o mal. A gente vê
que o inimigo não desistiu de Jesus, certamente não vai desistir de nós também. Em vários trechos durante o Novo Testamento, vemos então passagens em que mostram essa guerra espiritual acontecendo. Lá o próprio Jesus, em Mateus 12:43, ele explica que um espírito, quando sai de uma pessoa e volta e vê aquela casa limpa, aquela casa varrida, ele vai e traz 7 espíritos piores. Então isso aí mostra que o inimigo nunca vai estar satisfeito de nos ver bem, ele vai querer sempre nos ver na pior, ele sempre vai voltar, ele não vai desistir de lhe tentar, ele não vai desistir de lhe derrubar. Então é uma guerra constante enquanto você viver. Se você vencer uma tentação, glória a Deus, mas tenha certeza que essa aí não é a sua última tentação. Sempre é uma guerra constante que você tem que estar apegado ao Senhor Jesus Cristo para que possa derrotar o mal na sua vida. E aí o inimigo ele vai usando de suas artimanhas. Ele pode usar, inclusive, pessoas próximas. Ele usou Pedro. A gente vê Jesus falando isso para Pedro. Mateus 16:23. A gente vê essa passagem, né? Então Pedro, aquele apóstolo que jurava fazer tudo por Jesus e até a morte com Jesus, ele inclusive deu uma declaração linda: para onde é que eu irei se só tu tens as palavras da vida eterna? Aquele apóstolo que estava ali aprendendo com o próprio Senhor, mas acabou sendo usado também pelo inimigo, porque Jesus estava explicando tudo o que iria padecer, tudo o que iria passar, mas Pedro chegou para ele e disse: não, Senhor, não precisa de nada disso não passe por isso não, como se estivesse ali incentivando Jesus a desistir da cruz. E aí Jesus se volta para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Jesus repreende Pedro, que se deixa ali ser usado pelo inimigo. A gente vê também que lá em Lucas 22:3 diz que Satanás entrou em Judas quando Judas foi ali trair Jesus. Então a gente vê que Satanás entrou em Judas, Judas não caiu no chão, não estava ali gritando, não estava ali berrando como endemoniado, não. Ele estava traindo Jesus, fazendo algo muito perverso. E é isso que o inimigo faz usando as pessoas. Não é somente aquelas que a gente vê muitas vezes com a questão emblemática de endemoniados, nada disso. Satanás está usando pessoas nas suas palavras, nas suas atitudes, para tentar desestabilizar o emocional e a fé daqueles que são escolhidos por Deus. Lá em João, capítulo 8, no verso 44, a gente vê que também que o inimigo usa os nossos inimigos também. Diz assim: pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Jesus estava se direcionando àqueles homens que estavam justamente querendo prendê-lo, querendo o acusando de forma falsa, querendo que Jesus então fosse morto. Eles estavam ali também sendo usados pelo inimigo, pois Jesus mesmo mostra que eles são filhos do diabo, porque eles estavam na mentira. Atos 13:10 mostra também que muitas vezes pessoas próximas a nós querem nos desestabilizar e nos afastar. Mostra ali que estava sendo pregada a palavra para 2 homens, um deles estava prestando bem atenção, estava aceitando tudo que estava sendo dito, e o outro estava tentando atrapalhar, tentando fazer com que aquela palavra não surtisse efeito, que aquela palavra não era verdadeira, atrapalhando a mensagem. E aí é justamente também nesse momento que Paulo também chama aquele indivíduo justamente filho do diabo, porque estava atrapalhando a mensagem a ser proclamada. Em Atos 5:3, vemos ali a situação de Ananias, onde também é perguntado para ele: por que você deixou Satanás lhe usar e mentiu ao Espírito Santo? Então, até mesmo pessoas dentro da igreja, na época ali, sendo usadas e também dando brecha para o inimigo usar o seu coração para as suas atitudes. Lucas 22:31. Em Lucas 22:31, a gente vê que diz assim: então o Senhor disse: Simão, Simão, dizendo para Pedro, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Então, a gente vê que Jesus rogou por Pedro, rogou por seus discípulos. A gente vê também que posteriormente o Jesus, ele vai rogar por nós. Ele faz oração pelos discípulos que haviam de vir.
orando também por nós, e certamente pedindo para que Deus nos desse livramento contra Satanás. O Senhor Jesus, Ele tem um amor muito grande por nós, Ele não nos deixa à mercê do inimigo. A gente vê também em Mateus 10, 28, que Jesus fala para que a gente possa temer aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. E esse é Deus. Então a gente não deve temer o inimigo, não deve temer Satanás. A gente deve ter ciência de que ele existe e de que ele quer nos derrubar, mas que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é Deus que nos dá força para derrotarmos o inimigo através da vitória de Cristo ali na cruz e ressuscitando, derrotando por completo a força do mal. Então, se você não está cheio do Espírito Santo, é uma noite para que você possa botar no seu coração, buscar mais a presença do Senhor, para que você possa então ter munição para essa guerra que está acontecendo e que é real, essa guerra espiritual. A tentação, ela é o que antecede o pecado. Ser tentado não é pecado. O próprio Jesus, ele foi tentado. Mas no momento em que a gente é tentado e a gente se deixa levar pela tentação, aí sim nasce o pecado. Então, se você está sendo tentado, cada um de nós tem sempre o desejo de pecar. Mas no momento que nós somos cristãos, que nós somos novas criaturas, nós fomos regenerados pelo Espírito Santo, a gente sente a vergonha do pecado, a gente sente o gosto ruim do pecado. A gente peca, a gente erra e a gente quer logo... se sente, muitas vezes, até sem forças para orar. Meu Deus, fiz isso de novo. Mas aí é justamente essa diferença do cristão que está ciente da sua falha e que pede perdão, e o Senhor perdoa. Diferente daqueles que estão no mundo, que estão pecando, que estão ao seu próprio prazer, que estão amando o pecado, pensando que a vida é isso, que a vida é só curtir, só aproveitar e só fazer o que quer fazer de toda forma. A gente tem a noção de que são coisas que não agradam a Deus, e que não agradando a Deus a gente está errando contra Ele, e que a gente busca sempre essa renovação do perdão nas nossas vidas. E o processo de santificação é justamente isso, é um processo contínuo. Então ontem sejamos menos santos do que hoje, e hoje menos santos do que amanhã. É um processo contínuo que a gente possa estar sempre buscando a santificação, a presença do Senhor, sempre buscando nos aperfeiçoarmos para a glória do Senhor. Vemos também em João 8,44, mais uma vez, Jesus fala justamente de que o diabo, ele é o pai da mentira. Né? Interessante que na sua tentação, quando o diabo chega para Jesus e diz, você poderia transformar essas pedras em pães? O diabo, ele poderia trazer pão ali já para Jesus. Eu já trouxe pão aqui para você. Mas o que a gente vê é que na realidade... quem traz pão, principalmente na cultura judaica, a gente vê que quem traz pão é o pai. É o pai que traz o sustento, é o pai que traz a nutrição. E ali o diabo não é o pai de Jesus. A gente vê que o diabo ele leva Jesus a querer uma independência. Faça isso, não dependa do seu pai. E muitas vezes ele quer que a gente não dependa de Deus também. E tenha certeza que Deus, ele é o seu pai. Você não está órfão, você não está sozinho, você não está desamparado. E nessa guerra espiritual que está acontecendo, Deus está ao seu lado e está sempre a presença do Espírito Santo, o Consolador, para nos dar sabedoria para guerrearmos essa guerra que está acontecendo, essa guerra espiritual. Então, vemos que Jesus, ele é o socorro na hora da tentação. E que Jesus passou pelo deserto, passou por aquele momento de aprendizado. Romanos 16, 20. Temos aqui, então, uma promessa do Senhor. Romanos 16, 20. Que está escrito assim: em breve o Deus da paz esmagará Satanás sob os pés de vocês. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Então o tempo do inimigo está contado. Em breve ele será esmagado. Jesus já conquistou a vitória. Jesus já ressuscitou, ele vive pelos séculos dos séculos, e o tempo do inimigo está contado. Está chegando a hora em que ele será esmagado, em que ele será derrotado e perderá a sua influência sobre nós, sobre os escolhidos, sobre o povo de Deus. Essa hora está chegando, e cada um de nós temos que lutar para continuarmos firmes e guardarmos a nossa coroa, para que nós não caiamos em tentação. Nesse momento, a gente tem que entender
que, como foi dito, o diabo ele não desiste, mas Deus ele amou o seu amor para conosco no momento que ele enviou o seu Filho Jesus para que morresse por nós. Então nós temos falhas, nós temos erros, nós temos pecados. De forma alguma, nenhum de nós poderia, diante de Deus, nos apresentarmos e dizermos: eu sou digno de estar na tua presença. Nenhum de nós, por nossas forças, poderíamos chegar diante de Deus e dizer: eu paguei minha dívida contigo, Senhor. Meus pecados estão quitados aqui, porque eu mesmo consegui fazer isso. Não, não, não. Apenas pelo sangue de Jesus que foi derramado ali no Calvário é que nós podemos então ser purificados de todo o pecado e termos a vitória sobre o mal, a vitória sobre o diabo. Jesus ele venceu o diabo para nos libertar, para nos dar perdão, para nos dar salvação. Talvez você diga nessa noite que eu tenho algo que eu estou preso, eu não consigo sair, eu não consigo parar de fazer isso ou desse sistema que eu estou dentro, mas entenda que o Senhor Jesus, como foi dito, ele pode destravar qualquer laço, ele pode desfazer qualquer laço. O Senhor Jesus, ele tem autoridade sobre o inimigo e ele tem poder para te dar vitória e forças para que você saia desse laço, para que você saia desse lamaçal de pecados, para que você saia dessa vida em que não está em conformidade com o que Jesus quer. Lá em 1 João 7 diz justamente que o sangue de Jesus ele nos purifica de todo o pecado. Não é só de um tipo de pecado, não, é de todo o pecado. Então, seja qual for o seu pecado, que você se acha injusto, talvez você diga: eu não vou ser crente, eu não vou ser cristão, eu não vou buscar a Deus, porque eu sou uma vida muito errada, Deus não vai me querer não. Pelo contrário, Jesus diz: venha como está, que eu vou te transformar. É apenas o poder do Evangelho na sua vida que pode levar a essa transformação, que pode fazer com que você seja verdadeiramente uma nova criatura. As obras da carne, elas podem ser desfeitas pelo sangue de Jesus. Jesus, ele foi tentado como nós, mas foi o único na história que não pecou. Ele resistiu ao diabo por completo. Sem pecado, o diabo não tinha do que lhe acusar. Sem pecado, o diabo não tinha nem o que falar contra ele. E que a gente possa viver assim como Cristo, tentando não dar brechas para que o diabo possa nos acusar. E se por acaso o diabo tendo que nos acusar, que a gente possa encontrar em Cristo o perdão para os nossos pecados. Para que possamos então verdadeiramente dizer que nenhuma condenação há contra aquele que está em Jesus, porque agora é nova criatura. O diabo ele passa a não ter mais influência na sua vida, porque você não deixa de ser um pecador. Todos nós somos, mas você passa a ser então um pecador regenerado, um pecador transformado, que não tem mais prazer no pecado. E se você não tem mais prazer no pecado, você está vencendo o diabo. Então, através do sangue de Jesus, nem todo o dinheiro do mundo, nem toda a influência da terra, nem todas as melhores obras podem comprar salvação, não. É apenas entender que é através do sangue de Jesus ali no Calvário que teve a vitória contra o mal e que nós podemos então sermos feitos verdadeiramente filhos de Deus. Ele se fez pecado por nós. Cada um dos seus pecados ele pagou ali na cruz. Pense nisso. Ele se entregou por mim e por você. Ele levou a sua culpa sobre si. Deus não diz, Billy Graham diz uma frase bem interessante que é assim: Deus não diz que se você for perfeito, você irá para o céu. Ele diz para você confessar que é um pecador, ir à cruz, e que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só para terminar essa mensagem, Mateus 25, 41. Lá em Mateus 25, 41, diz assim: em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É real, o lago de fogo é real e não foi preparado para mim e para você, é para o inimigo, para o diabo e seus anjos. Quão triste será naquele dia do juízo ouvir da boca de Jesus: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Você está no caminho com Deus? Você está com uma vida que está em conformidade com o que Deus quer? Você está numa vida que está fazendo a vontade de Deus, ou você está em dúvida do seu destino eterno? Não saia daqui essa noite com dúvida sobre o seu destino eterno. Isso aqui é muito forte. Isso aqui está falando da sua eternidade. Isso aqui mostra mais uma vez que o diabo está derrotado.
O dele já está guardado, a sentença dele já foi dada. Ele vai pagar por tudo o que fez. E o inferno ali está preparado para ele. Que não seja esse o seu destino eterno. Porque o simples fato de passar uma eternidade longe da presença do Senhor, isso daí que possa doer no seu coração demais. 1 João 3,8. 1 João 3,8 diz assim: mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio, para destruir as obras do diabo. Isso foi o motivo de Jesus vir a esse mundo: destruir a força do inimigo sobre a sua vida, destruir o poder do inimigo sobre a sua vida, e que o Espírito Santo possa então habitar no seu coração, que Jesus possa habitar em você e fazer verdadeiramente de você uma nova criatura. E aí você não vai mais ser alguém que vai estar fazendo a vontade do diabo. Você não vai ser mais alguém que peca, pertencendo ao diabo, porque é isso que a palavra de Deus diz. Se você está nessa vida de pecado, você está pertencendo ao diabo, porque está fazendo a vontade dele. Mas no momento que você se arrepende, no momento que você entende que precisa de Jesus e só nele há salvação, você então passa a ser feito nova criatura, ser feito filho de Deus, e passa então a herdar a vida eterna, e passa também a ser um daqueles para a qual a promessa está dada. Em breve o diabo será esmagado debaixo dos vossos pés. Então é através de Jesus que você volta a ter essa força. Você não pode por você mesmo, é através do Senhor Jesus. Pois entenda, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E está aqui, no último versículo, 1 João, justamente, 1 João 3,8, que fala, mais uma vez, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Então, que você possa, através de Jesus, alcançar essa vitória contra o mal, porque é através dele que o diabo está derrotado, e que tomamos posse dessa palavra nessa noite, nesse momento, para a glória do Senhor.